Olá, começa agora mais um Salada Russa, o programa especial da Folha para discutir a Copa do Mundo. Hoje o Brasil ganhou do México 2-0 e espera o vencedor de Bélgica e Japão, jogo de hoje à tarde. O Brasil ainda não encantou, mas mais uma vez venceu com tranquilidade. É um time cada vez mais sólido, que cria muitas oportunidades e sofre poucos riscos. No programa de hoje, para discutir essa vitória da seleção, temos o nosso colunista de sempre, Clóvis Rossi. Temos também aqui na mesa da TV Folha, Ivan Finotti, repórter especial do jornal. E temos por Skype a nossa colunista Marilis Pereira Jorge, escritora e roteirista. Clóvis Rossi, como sempre, primeira pergunta para você. Você tem dito nesse programa que não gosta de torcer para o Brasil, torce pelo bom futebol. Essa seleção já conquistou o seu coração? Não, ainda não é. É uma seleção eficiente, mas não é uma seleção fascinante. Você já resumiu isso. Ainda não é, não chega a ser a seleção de 70, mas é muito eficiente, muito sólida na defesa, melhora a cada jogo, foi o melhor jogo, sem dúvida, desses 4 que o Brasil disputou. Esse foi de longe o melhor. O William finalmente jogou bastante bem, pelo menos no segundo tempo, a defesa de uma solidez fenomenal. E o Brasil, em nenhum dos 4 jogos, o Brasil realmente correu riscos de sofrer gols. Rarissimamente, a não ser aquele gol precedido de uma falta no Miranda contra a Suíça. O Brasil não tomou nenhum gol e nem sofreu realmente riscos. Enfim, não é fascinante, mas é eficiente, o que por enquanto basta. Marilis, daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua experiência na Rússia, mas antes eu queria te ouvir sobre esse jogo também. O que você achou da vitória de hoje? Você pode falar só um pouco mais alto, eu não estou te ouvindo. Queria saber o que você achou da sua vitória de hoje e depois a gente comenta da sua viagem à Rússia. Tá. Foi um pouco de sufoco, né? O começo do jogo deu um desânimo, como eu confesso que aqueles 15, 20 primeiros minutos foi de pensar assim, isso não vai dar certo, se eles continuassem naquele ritmo ali. Os mexicanos estavam muito entusiasmados, eu acho que depois eles se reencontraram, mas eu não me empolgo muito honestamente, eu não chego a me empolgar muito com essa seleção. Você acha que a seleção ainda não é favorita? Eu acho que agora, de tudo que a gente viu durante essa Copa do Mundo, todos os resultados são absolutamente imprevisíveis. É muito difícil falar em favorito com o que a gente tem visto nos jogos. Ivan Finotti, suas impressões sobre esse jogo? Pois é, Urá, esse foi o primeiro jogo que eu assisti inteiro do Brasil. Não porque eu tivesse desinteressado, mas pelos os outros jogos eu estava na rua cobrindo aí a população paulistana, né? Eu fui na Vila Madalena nos outros jogos, estava cobrindo coisas aí da cidade reagindo à Copa do Mundo. E eu até fiquei positivamente surpreendido, achei que não jogou tão mal, sabe? Eu só consegui torcer pelo México nos primeiros 20 minutos, porque estava jogando realmente melhor. Depois, eu não consegui torcer mais pelo México, mas também não consegui torcer muito pela seleção brasileira, não. Esse clima nas ruas que você viu, acompanhou os jogos, tem um pouco a ver também com esse clima que a própria Marilis está sentindo, você acha? Ou tem uma empolgação maior com a seleção, maior que a sua, pelo menos? O clima pela seleção é uma coisa que a gente vê em toda a Copa e vê nas propagandas de televisão. É um clima ufanista, vendo o Galvão Bueno, é um clima ridículo, eu acho. E é por isso que eu de cara, já torço contra o Brasil, né? Eu já saio pelo outro lado. Então, é um pouco assim, eu gosto de pensar que é um pouco por parcialidade jornalística, eu já não torço pelo Brasil, eu fico um pouco como o Clóvis falou, torço pelo bom futebol, sim, é um pouco por aí. Agora, pelo clima ufanista que o Brasil se imbui nesses momentos, eu já começo torcendo contra. Marilis, você não chega a torcer contra, né?
Acho que a Marilise não está ouvindo a gente. Deu uma Congelou. congelada. Rossi, você não chega a torcer contra, né? Eu repito sempre, eu torço pelo futebol. Se o espetáculo é proporcionado pelo Uzbequistão, por Marte, Vênus, Brasil, Coreia do Sul, quem seja, eu torço, não tenho essa coisa de patrioteirismo, essa coisa que eu concordo plenamente com o Ivan, é de encher a paciência, para não dizer um palavrão, já que minha neta está aqui, essa coisa de Galvão Buenismo, sabe? É um porre, sabe? É muito chato, é muito artificial, é muito falso. Então, às vezes dá vontade, tomara que o México faça um gol para quebrar a crista dessa coisa artificial, né? Se dissesse que é uma seleção fantástica, notável, jogando um futebol como a França jogou contra a Argentina, tá bom que você seja ufanista, mas não é o caso, né? Enquanto a gente tenta restabelecer contato com a Marilise, aproveito para lembrar que quem está nos acompanhando ao vivo, hoje, dia 2 de julho, 1h20, pode interagir com a gente pelo Twitter usando a hashtag TVFolha na Copa. Pode usar essa mesma hashtag para mandar críticas, sugestões e até elogios para os nossos próximos programas. Pode me encontrar também no Twitter usando o endereço @uiramachado. Clóvis Rossi, durante o jogo a gente comentou aqui da mudança do Willian. Você falou isso na sua abertura, mas acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais. Mudou totalmente o tipo de jogador que era e claramente ganhou mais confiança depois que fez a jogada do gol. Isso eleva o Brasil de patamar, não? Não, melhora muito, né? Porque o Brasil tem 3 ou 4 jogadores capazes de mudar o rumo de uma partida com lances individuais. Neymar, Felipe Coutinho, Marcelo e o Willian, pelo menos eu esperava do Willian antes de começar a Copa. Nas 3 primeiras partidas o Willian não comprovou a minha teoria empírica de que realmente ele poderia desequilibrar. Hoje é o contrário, hoje ele jogou bastante, pelo menos no segundo tempo, e desequilibrou fazendo a jogada que resultou no gol. Se não é aquele gol para quebrar a resistência mexicana, o Brasil ia de novo sofrer até os 43 minutos, 44 minutos, quando sai o segundo gol. Aliás, os 2 gols em jogadas muito similares que falta ainda ao Brasil uma arrancada como o do Mbappé em 2 dos gols da França, né? Segundo gol, aliás, que o Brasil fez com uma roubada de bola do Fernandinho, que entrou no lugar do Paulinho, e do Firmino completando o chute do Neymar, que tinha acabado de entrar no lugar do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, hoje talvez a decepção. Foi fraco, hoje realmente foi apagado em campo, né? Apagado. Ivan, você disse que não teve a oportunidade de acompanhar muitos jogos do Brasil, mas viu outros jogos. Viu a Bélgica? Eu vi pouco a Bélgica, mas o que mais me impressionou até hoje na Copa foi a Coreia do Sul eliminando a Alemanha. Aquele foi o jogo mais bonito que eu já vi, porque eu torci bastante pela Coreia do Sul. Outro jogo maravilhoso foi o melhor jogo, acho que o segundo melhor jogo até agora foi a França e a Argentina, na minha opinião. Foram os 2 melhores jogos. O da Coreia do Sul foi mais pela vitória da Coreia, na minha opinião, do que pela queda da Alemanha, como se fosse uma vingança contra o 7-1. Você não tem esse espírito revanchista do 7-1? Não, porque o 7-1, na minha opinião, foi muito bem dado no Brasil. Foi merecido. Foi merecidíssimo. Então eu não tinha um espírito revanchista, não. Você é um péssimo torcedor em tempos de Copa, Ivan. Como que você consegue... Eu sou um péssimo torcedor pelo ponto de vista de quem é torcedor. Mas jornalisticamente eu sou um ótimo torcedor. Como que você lida com esse seu ducontrismo durante a Copa? Não, eu não lido. As outras pessoas é que têm que lidar com isso. Estou muito bem na minha pele, né? Sabe que durante o jogo estava aqui o Clóvis Rossi, quero crer que de brincadeira, falando que queria que o México fizesse um gol, tomou uma bronca da própria neta que estava aqui acompanhando, né? Exatamente. Não é. Eu já disse, não fora do ar, no outro programa, que jornalismo vive da anomalia, né? O Brasil ganhar do México, como ganhar da Sérvia, como ganhar da Suíça, acabou não ganhando. É a normalidade, é a lógica. E lógica não dá manchete, né? Avião que chega no horário, que parte no horário, não dá manchete.
avião que cai da manchete. O Brasil cair seria o Brasil ser derrotado seria o avião que cai. E é muito mais divertido você comentar a anomalia do que você comentar a normalidade e a lógica. Eu entendo por isso essa torcida do Ivan, porque do ponto de vista jornalístico é realmente muito mais divertido. Crise e tal. Os jornalistas argentinos, por exemplo, estão deitando e rolando, criaram um baita psicodrama em torno da eliminação da Argentina e antes em torno do Messi, por exemplo. Um gol do México, ali após o primeiro gol do Brasil, faria o jogo ficar muito melhor, né? Claro. Um aspecto que eu queria lembrar aqui é que o Neymar me parece que jogou melhor do que os outros jogos, né? Vocês estavam comentando isso. E é uma equação inversamente proporcional ao cabelo dele, né? Que ele começou com um cabelo extremamente festivo e foi diminuindo, foi careteando, o que me entristece um pouco, porque quanto mais careta fica o cabelo, melhor ele está jogando. Eu gostaria que fosse uma equação oposta. Mas eu queria lembrar que ele levou 2 cabeleireiros para a Copa. Entre a trupe dele, eu fiz uma pesquisa aqui para descobrir que realmente era isso. Um chama Narico, Narico é o cabeleireiro que corta, e o Wagner Tenório é o colorista. Parece que eles estão em baixa, porque o Narico, no sábado, fez o corte do goleador uruguaio, goleador não, o de Soares, foi lá cuidar do time uruguaio. E o Wagner Tenório, como a gente viu no jogo de hoje, não está colorindo mais nada o cabelo do Neymar. E a gente vai tentar ver se a gente consegue voltar. Marilis, você consegue nos ouvir agora de novo? Estou ouvindo vocês. Oi, Marilis. O Ivan estava aqui comentando dos 2 cabeleireiros do Neymar, dizendo que, inclusive, o Neymar está numa relação inversamente proporcional ao cabelo. O cabelo mais alegre, futebol mais triste, cabelo mais careta, futebol mais feliz. Você concorda com isso? Olha, eu concordo com o Ivan, mas eu vejo não só o Neymar, mas vários outros jogadores sendo um pouco criticados por essa relação cabelo, vaidade com o mundo do futebol. Eu não vejo grandes problemas com isso, não. Basta você olhar o Cristiano Ronaldo, que para mim é também o melhor jogador do mundo e que é provavelmente um dos caras mais vaidosos que tem no futebol, mas assim, uma coisa não atrapalha a outra. O problema é quando você começa de fato a dar muita importância para um lado e não mostra o trabalho do outro. Aí, claro que esse tipo de crítica vai aparecer. Agora, vocês se lembram do cabelo do Ronaldo em 2002, que era aquela coisa horrorosa, aquele corte medonho que ele fez no cabelo? Foi campeão, acabou virando uma grande piada, ninguém estava muito preocupado com o cabelo dele, porque eles estavam jogando um grande futebol. Então, eu acho que ele, de fato, pode fazer o que ele quiser com o cabelo, pode trazer cabeleireiro, manicure, massagista, um tanto que entre em campo e faça o dele. Marilis, eu sei que você tem tempo, eu queria aproveitar enquanto você continua com a gente, para te perguntar sobre a Rússia. Você estava lá até ontem, né? Conta pra gente como foi essa viagem. Cheguei sexta-feira. Sexta-feira. Conta pra gente como foi essa viagem. Você escreveu uma coluna sobre isso, dizendo que a Rússia nunca mais seria a mesma depois dessa Copa. Olha, eu não acho que vão acontecer grandes mudanças políticas, né? Até porque você pega os mais jovens mesmo, o Putin tem uma popularidade enorme entre os mais jovens, mas eu acho que a relação, o comportamento dos russos, pelo menos nessas cidades onde a Copa do Mundo está passando, eu acho que eles estão se abrindo mais para o mundo. Eu cheguei lá com uma semana de Copa, eles já estavam entrando ali no clima, mas a cada dia eu via isso mais... era mais perceptível isso nas ruas, com os russos vestindo a camiseta do país, conversando, interagindo com as pessoas na rua. Eu fui ajudada em várias situações que eu nem tinha pedido, então eu acho que vai ter um impacto, sim. O que eu percebi é que eles estavam muito extasiados com a presença de tanta gente de fora, trazendo alegria, colorido, vários sotaques, mas eles também estavam, acho que era um misto de alívio e de orgulho. Alívio porque a Copa está sendo um sucesso, está sendo de fato um sucesso, e um certo orgulho de poder mostrar um pouco de um lado bom que o país tem. E a gente tem que falar também
de um lado ruim, a gente comentou isso aqui num programa anterior, Marilis, os episódios de machismo, misoginia, nem necessariamente por parte dos russos, mas também por parte deles. Você presenciou algo assim, algum episódio lamentável desses? Você sofreu na pele esse machismo que ainda vive na maior parte das sociedades? Gente, acontece muito. Para mim, o pior dia foi na FanFest, que eu estava trabalhando, estava gravando, andando por ali. É um ambiente muito masculino, ainda que você veja famílias e, enfim, casais e grupos de amigos de homens e mulheres, você vê muito mais homem do que mulher. E os homens, eles simplesmente não têm respeito. Eles te interrompem no que você está fazendo, eles entram. Às vezes eu estava gravando, o cara entrava, parecia que eu estava brincando, fazendo alguma coisa. Eu não tenho muito problema com isso, porque eu sempre me imponho, eu acabo dando um passo fora nos caras e não me incomodo com isso, mas é uma realidade. E eu acho que isso só vai mudar quando a gente começar de fato falar sobre esse problema cada vez mais, e também quando esse perfil do público que vai a uma Copa do Mundo também mudar, sabe, porque ainda é muito homem. Você olha dentro dos estádios, eu tive em 2 jogos lá, eu vi França e Dinamarca, que foi uma pelada, os 2 já estavam classificados, foi um jogo, tinha tudo para ser um jogão, e foi um jogo que terminou acho que em 0-0 inclusive. E vi o último jogo do Brasil na fase classificatória. É muito homem junto. E você acha que esse ambiente tem a ver especificamente com a Copa, com o mundo do futebol? Ou você diria que a Rússia, com as suas características culturais, amplifica esse tipo de situação? Não acho que tem a ver com a questão da Rússia, porque eu vi isso acontecendo. Inclusive, eu não fui importunada por nenhum russo. Quero deixar claro, fui importunada por pessoas de várias outras nacionalidades, não brasileiro, não tive problema com brasileiro, mas eu não acho que seja uma questão da Rússia. Eu acho que isso aconteceria, inclusive, em países mais desenvolvidos que a Rússia ou mesmo que o Brasil. Eu acho que o grande problema é esse ambiente muito masculino. Vamos lembrar que tem pessoas do mundo todo, de países, inclusive, que são machistas, né? Como o Brasil, países latinos, que a gente vê acontecendo muito isso. Aquele episódio dos brasileiros cercando aquela russa, né? Aquele episódio lamentável, isso aconteceu com homens de outras nacionalidades também. Então, eu não acho que seja o fator Rússia tenha sido responsável por essa explosão de machismo que a gente viu. Eu acho que é muito homem junto. E a gente tem visto também porque as mulheres hoje em dia têm falado, têm reclamado, estão expondo essas situações mais do que antigamente. Legal, Marilis. Quero agradecer muito a sua participação aqui. Sei que você tem horário, então boa tarde. Obrigado por ter falado aqui com a gente. Obrigado a vocês, gente. Um beijo a todos aí, um abraço ao leitor da Folha. Tchau, tchau. Tchau. Daqui a pouco a gente vai colocar um vídeo da Camila Matoso, nossa correspondente lá na Rússia, mostrando algumas mudanças que o Tite fez entre o jogo anterior e esse contra o México. Eu queria falar um pouco das falhas técnicas, Rossi. A gente comentou isso durante o jogo. Parece que sempre tem algum jogador ali muito aquém do que é capaz de oferecer. O Gabriel Jesus hoje, em alguns momentos, estava com dificuldade de dominar a bola, inclusive. Você acha que isso acontece naturalmente ou tem algum fator pesando ali, o jogador se sentindo um pouco sobrecarregado? Não, acho que é natural, né? Eu acho que até que tanto o William como o Gabriel Jesus fizeram suas melhores partidas nessa Copa, ao contrário do Felipe Coutinho. Eu acho que é natural. Você vê grandes jogadores desaparecerem em campo. Nessa Copa basta os 2 melhores do mundo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que desapareceram nessa Copa, não fizeram absolutamente nada e se destacaram jogadores que estão apenas começando a aparecer no cenário internacional, o caso do Mbappé e do Lukaku. Mesmo na França, você pega o Antoine Griezmann, que não jogou o que se joga no Real Madrid, enfim. Não tem
A única estrela realmente que até agora teve um brilho extraordinário foi realmente o Mbappé e o Lukaku. Nos jogos anteriores da Bélgica, com a ressalva de que o Lukaku pegou galinha morta pela frente, ao contrário do que aconteceu com o Mbappé, que pegou a Argentina. Agora, eliminados da Copa, o Messi e o Cristiano Ronaldo, o Neymar tem, teoricamente, a melhor oportunidade de sua vida para ser o melhor jogador da Copa, o que seria mais do que meio caminho andado, para ser o melhor jogador do mundo na escolha do final do ano. Agora, se ele não aproveitar, fizer apenas partidas, digamos, normais, como fez hoje, aí esse tal de Mbappé, de repente, o Tostão escreveu isso, de repente fura a fila e passa na frente dele. Fagner na direita, Felipe Luiz na esquerda. Você acredita que os dois se tornaram os titulares? O Fagner acredito que sim, até porque a diferença entre ele e o Danilo é quase que microscópica, né? A favor de um, a favor de outro. Uma questão de preferência pessoal, de momento de forma e tal. Agora, na lateral esquerda, tirar o Marcelo seria um crime de lesa futebol. O Brasil sem o Marcelo, de fato, fica prejudicado na saída de jogo. Não tem saída de jogo. Nos primeiros 20, 30 minutos, o Ivan torceu pelo México com razão, porque, de fato, o Brasil não conseguia sair. E o México ficou pertinho da área brasileira várias vezes. É verdade que também não chegou a criar uma grande oportunidade de gol, mas ficou ciscando na área brasileira. Vamos chamar aqui alguns memes, o Ivan vai poder comentar aqui com a gente. Muitos deles têm a ver com a despedida da Argentina, mas começa aí... Olha lá, nosso querido Chaves, né? O pessoal assistindo o jogo no México. Tem mais um... O Roberto Bolanho, que morreu agora há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, né? É tudo isso já? É. Aí... Esse, de fato, vale lembrar, a Argentina não conquista nada desde 1993. É um fracasso dessa geração do Messi. Né? Eu acho até, eu me ofereço até para fazer... Eu me ofereço à TV Folha para fazer uma reportagem na Argentina, que a mídia brasileira, internacional, está devendo, que eu chamaria de o ocaso de Deus, né? Porque, evidentemente, o Messi... Alguma coisa aconteceu com o Messi nessa Copa. Houve rumores de que ele teve problemas com a mulher, que, inclusive, não foi para a Rússia para o aniversário dele, depois desmentiu, postou coisas no Facebook com declarações de amor. Alguma coisa aconteceu com o Messi que, realmente, ele não jogou nada, absolutamente nada. Então, como ele já tem 31 anos... E como ele é considerado um deus pelos argentinos e por boa parte dos torcedores de futebol, valia a pena alguém tentar explicar o que aconteceu. Ou entrevistar o Papa, né, que tem ligação direta que ali. pode explicar melhor. Né? E a gente tem mais um meme aqui, é o último. Esse é ótimo. Esse é ótimo. Faltou acrescentar, pode soltar novamente jogadores da Espanha. Né? Da Espanha, não. Porque não certamente eles foram... Não são os da Espanha. Estavam presos. Da Arábia Saudita e tal. Você continua acreditando em alguma marmelada aí com a Rússia? Olha, eu sou o inimigo número 1 das teorias conspiratórias da história. Né? Um dia eu vou criar um site chamado www.odeioteoriaconspiratória.com.br. Mas, nesse caso específico, é muita coincidência. Né? Primeiro, aquele 5-0 na estreia, uma seleção muito ruim. Eu vi os amistosos prévios da Rússia, olha, não dava para ganhar nem do Haiti, né? E, no entanto, eles estão nas quartas de final. A chave enquanto você vai falando? Eu acho até que o Uruguai, a Rússia entregou o jogo para o Uruguai para ficar neste lado do chaveamento, porque só tinha, tirando a Espanha e a Inglaterra, o resto é tudo... bem mais fraco do que do lado de lá. Foi tudo armado, então? Não acho. Eu volto a dizer, não. Eu sou contra a teoria conspiratória, mas não é possível que a Rússia, para o meu gosto, seria eliminada no jogo contra a Espanha, porque entrou em campo para empatar e levar para os pênaltis. Isso devia ser proibido no futebol. A Espanha jogou muito mal, mas pelo menos tentou ganhar o jogo. Um time que não tenta ganhar o jogo devia ser punido por isso. Devia perder 3 pontos. Por isso, porque é o antifutebol. Eles nem têm futebol para jogar. Quando você nem tenta jogar o futebol, sem considerar o fato de que eu acho que aquele pênalti da mão do Piquet não foi pênalti, porque o Piquet estava de costa para a bola.
Você está defendendo o Piquet porque ele joga no Barcelona. Entre outras razões, porque ele joga no Barcelona. Mas não só por isso, porque de fato ele estava de costa. Quando o cara cabeceou, ergueu o braço para saltar, o cara cabeceou atrás dele, a bola bateu na mão. Não tinha a intenção de desviar, de evitar algum lance de perigo, nada disso. Mas enfim, isso é tarde demais para mim. É pênalti, não adianta chorar pênalti derramado. Agora, dos próximos jogos, tem também Colômbia e Inglaterra, que pode ser um jogo interessante. E aí, já definido nas quartas de final, Uruguai e França, vai ser um bom jogo. Rússia e Croácia não deve ser um bom jogo. E Brasil e provavelmente Bélgica, né? Que esse sim... Se o Japão ganhar da Bélgica, vai fazer a felicidade do Ivan, que vai equivalente à Coreia ganhar da Alemanha. Exatamente. Né? Vai torcer para o Japão? A língua é até parecida, estou torcendo muito para o Japão. A Japão. belga é até parecida à alemã, etc. É uma beleza do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista do ineditismo, né? Eu sou muito japonês agora, hoje à tarde, né? A gente tem mais um último vídeo aqui para mostrar aqui no programa. É a neta do Clóvis Rossi. Pode rodar. Pra mim o jogo foi muito devagar, porque ultimamente o Brasil só tá fazendo gol no segundo tempo, mas fora isso o jogo foi muito bom e teve um ótimo placar de 2-0. Tchau! Olha aí, Rossi, ela está muito mais feliz do que você, com um ótimo placar de 2-0, aliás, muito mais feliz também que o Ivan Finotti. Cartão vermelho para vocês dois, viu? Não é que eu não esteja... não estou feliz. É que, o Brasil jogar 90 minutos com a Costa Rica, ficar aquele 0-0 e mostra, e o jogo que a gente viu hoje foi um pouco melhor, mas o que eu vi não é uma seleção que ganha a Copa do Mundo, é simplesmente isso, né? O problema não é que a seleção que ganha a Copa do Mundo, é que não tem nenhuma outra até agora, exceto a França contra a Argentina, só contra a Argentina. O Uruguai também contra Portugal, mas se defendendo, porque nos jogos anteriores o Uruguai sofreu barbaridade numa chave fraquíssima que ele estava. E a Bélgica, que pegou até agora, só pegou tipo, sei lá, jogou contra Panamá, Tunísia, enfim. E a Inglaterra que não queria ganhar. A Inglaterra não queria ganhar, a Bélgica queria. Exato, os dois jogaram com o time reserva e a Inglaterra... E o Januzaj que joga na Espanha, aliás. Enfim, não é que o Brasil tenha uma seleção deslumbrante, não tem. Ou pelo menos não exibiu até agora um jogo deslumbrante. Duas melhores defesas da Copa até agora, os dois times que levaram um gol em 4 jogos feitos somente. Então o Uruguai de fato tem uma solidez e tem ali 2 atacantes que resolvem. A gente não sabe se o Cavani vai voltar, mas o Uruguai vai enfrentar a sua prova de fogo contra a França. Eu acho que aí não dá para o Uruguai. Não sei se você concorda. Não sei. A França tem 2 jogadores do Barcelona, o Uruguai só tem 1. O Brasil tem 2 jogadores do Barcelona e o Uruguai só tem 1. Então, Brasil e França empata, 2 contra 2, aí dá empate e vai para os pênaltis. Então. Mas, não sei, ali qualquer coisa pode acontecer. Tanto Brasil e Bélgica, se a Bélgica ganhar do Japão, que me parece mais ou menos inevitável, não sei. Ou Brasil e depois na frente Brasil e França, ou Brasil e Uruguai. É pau a pau, ninguém tem superioridade evidente nessa Copa, até agora. Né? Bom, muito bem, preciso me despedir de vocês dois, agradeço a presença de vocês, agradeço aqui a Alice que falou com a gente também. Lembro que no próximo dia 6 de julho, às 15 horas, horário do Brasil, nas quartas de final contra o vencedor de Bélgica e Japão. Depois desse jogo, mais um Salada Russa para vocês. Até lá!